defensor incansável da educação. Assim, o deputado Celso Bernardi foi definido quando recebeu o título de deputado emérito de 2021. Advogado formado pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo, político, presidente do PP. Este é o nosso entrevistado de hoje no Poder RS. O programa que tem a força e apoio da FAMURS é no município que tudo acontece. Celso, boa tarde ou boa noite, já dá para se dizer. É uma alegria muito grande, Orestes, estar contigo aqui. Você faz parte da minha geografia afetiva, né? Tendo em vista a minha relação de amizade, de parceria com o teu pai. Então, há muitos e muitos anos, até comentarista de futebol eu já fui com o seu Orestes Andrade. É uma alegria reencontrá-lo fazendo esse programa aqui. Obrigado pela oportunidade. É por essa amizade, mas principalmente, Celso, pela tua trajetória na política gaúcha, que tu foi escolhido para ser o primeiro entrevistado. Essa entrevista de perfil que a gente chama no jornalismo, aqui no nosso Poder RS, na sexta-feira, que vai ser o dia que a gente vai dedicar para isso, para contar histórias de personagens que fazem parte da nossa história. E, Celso, tu, com idas e vindas, no PP tu está como presidente há 20 anos, há 2 décadas. Isso é um fato raro, se eu não me engano, no Brasil. Mas eu quero começar antes perguntando, a tua trajetória começa em qual cidade? Tem uma brincadeira tua e do Nardes, né? Que político, quanto mais cidade, né, tiver uma ligação, mais votos vai ter. E o Nardes, nós brincamos muito com o Nardes, né, com o ministro do TCU, o João Ribeiro Nardes, que a gente dizia que o Nardes nasceu em 7, em 10 cidades, em várias cidades, e ele tem uma história pitoresca para contar de cada uma. Afinal, tu é um santo-angelense, nasceu em Chiapeta, em Santo Augusto, em Cruz Alta, em Santa Rosa. Aonde? Na verdade, Orestes, em primeiro lugar, muito obrigado pelo privilégio de ser o primeiro a participar do programa Poder RS. Sucesso, né? Tenho certeza que os telespectadores e a audiência será enorme ao teu programa. Eu tenho esse privilégio de começar. Eu nasci, na verdade, em Augusto Pestana, né? Porque o meu pai queria que eu nascesse nas mãos do Dr. Orlando Dias de Ataíde, que era médico em Augusto Pestana. Eu fiz toda a minha meninice, minha infância em Chiapeta. Então, eu sou muito ligado a Chiapeta em razão de que eu passei lá até os 13 anos, quando saí de Chiapeta para ser interno no famoso Colégio dos Irmãos Maristas, o Casarão da Venâncio Aires, em Santo Ângelo. Então, nasci em Augusto Pestana e fiz toda a minha trajetória de infância em Chiapeta. Então é isso, tem Augusto Pestana, Chiapeta e Santo Ângelo. Em Santo Ângelo. Eu saí de Chiapeta aos 13 anos para fazer a admissão ao ginásio, que era o nosso admissão ao ginásio no Colégio dos Irmãos Maristas, e entrei, então, no ginásio dos Irmãos Maristas em 1957. E a tua formação? Estudou Direito? Eu fiz da Escola Rural de Chiapeta, evidentemente, no ginásio Santo Ângelo, técnico de contabilidade no Santo Ângelo e Direito de Santo Ângelo. Eu sou meio antigo, né? Minha carteira da UAB é 5.620, mas lá na Faculdade de Direito. E chegou a advogar, Celso? Advoguei, ainda peguei uma época de fazer júris, né? Que o cara tinha uma boa remuneração fazendo bons júris. Fui advogado da Associação Comercial Industrial de Santo Ângelo, advoguei, depois eu fui para a Prefeitura, né? Em 1973. Entre as ações que eu tive lá em Santo Ângelo, que me orgulha muito, foi ter sido coordenador do Centenário de Santo Ângelo. Veja bem, 22 de março de 1973. Eu fui o coordenador quando Santo Ângelo comemorou 100 anos. Agora, dia 22 de março, foram 150 anos da história de Santo Ângelo. Faz 50 anos que eu fui o coordenador do Centenário de Santo Ângelo, com realmente uma festa maravilhosa, expocei, etc. E essa vida pública, então, começa na Prefeitura de Santo Ângelo? Foi o teu primeiro cargo público? Não. Começa a Prefeitura. Primeiro eu entrei como secretário da Escola Industrial Presidente Getúlio Vargas, professor contratado, né? Lá em 1963 já, 63. Eu tinha 20 anos quando entrei no Estado. E graças a isso que eu estou aposentado há um bom tempo já. Mas veja bem, Orestes, eu comecei, na verdade, fazendo política estudantil. Fui o primeiro presidente a disputar uma eleição no Grêmio Estudantil Santo Ângelo. Depois fui o presidente da UESA, não vamos confundir com a ESA, que é outra história, né? Mas a União dos Estudantes de Santo Ângelo. Fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, então comecei fazendo política estudantil. Nunca entrei na prefeitura, também é uma história interessante, porque tinha sublegenda, né? José Alcibiades de Oliveira concorria a prefeito e Leônidas Ribas. Nós fomos derrotados, a sublegenda era uma invenção do Golbery, fomos derrotados e foi aproveitado, então, indicado pela chapa derrotada. Mas eram os dois do mesmo campo político, mesmo campo político. Sob legenda, o cara disputava a eleição no mesmo campo político.
E entrei, então, indicado pelo Andres para ser secretário municipal. E aí deputado estadual Valdir Andres, ex-prefeito de Santo Ângelo, meu irmão na política aí. Eu sempre me filiei à Arena em 1972, né? Veja bem. E fui indicado, então, para ser secretário lá na gestão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. No movimento estudantil, tu era um homem de esquerda? Um guri de esquerda? Naquele tempo, o jovem sempre é rebelde, né? Não era diferente comigo, né? Eu cheguei a ser vice-presidente da UGES, da União Gaúcha de Estudantes Secundários. E fui caçado, né? Foram extintos os movimentos estudantis, as entidades estudantis. E, logicamente, que eu era muito ligado. E fiquei meio marcado um tempo assim, né? Mas depois me filiei na Arena e realmente fiz a minha vida toda num partido da direita, né? E a tua ligação, Celso, com o teu pai? Até eu vou pedir aqui para a nossa produção, se puder colocar uma foto do teu pai aqui no nosso telão para a gente ver, né? Porque a gente sempre tem como referência, né, o nosso pai. No que vem aqui, a gente já está vendo foto lá com o teu pai, como é que é o nome dele? Félix Bernardi. Eu sou filho único, né? Na verdade, eu só estudei porque era filho único, né? Naquele tempo a gente fazia bem assim mesmo que funcionava lá no interior de Chapeta. Naquela época, Chapeta não era emancipado ainda, né? Chapeta era um distrito de Santo Ângelo. E ele era agricultor? Meu pai era agricultor, meu pai era uma figura extraordinária do Partido Libertador, E veja bem, o meu pai é uma figura extraordinária no sentido de você contar história, velho, muito disposto, muito alegre e tal, e sempre me estimulou muito a fazer política, né? Meu pai, inclusive, foi suplente de vereador de Santo Ângelo, quando você era candidato, foi suplente de vereador pelo Partido Libertador, lá de Chapeta, né? Então, meu pai é único, né? E realmente me estimulou muito a fazer política, não a fazer política estudantil, preocupado de vez em quando, que eu estava muito à esquerda naquela época, já tinha essa história, né? O Celso andava muito meio comunista, né? Mas o meu pai era uma figura extraordinária. Eu agradeço muito ao pai e tenho muita saudade dele. Como é que tu conheceu tua esposa, Marlene? Essa é outra história interessante, né? Vamos lá. Aqui a gente tem tempo para contar a história. Eu, como presidente da UESA, no dia 12 de maio de 1962, eu era o apresentador de um programa do Dia das Mães, né? 12 de maio. E a Marlene... Na rádio? Não, no Cinema Cisne. No Cinema Cisne? No cinema. Um programa em homenagem às mães no Cinema Cisne. Programa de auditório no cinema. De auditório no cinema. E veja bem, Orestes, daí a Marlene lecionava no Colégio Verzeri. E foi levar uma turma lá e deu aquele desencontro de horário, já fiquei xingando ali, né? E foi ali que nós nos conhecemos. E estamos juntos até hoje, graças a Deus. Vamos ver se tem fotos aqui do casamento do Celso com a Marlene. Vamos ver se a gente consegue colocar no telão umas fotos. Eu pedi, né, lá para... Aí está o casamento magrinho, né? Olha só. Meu pai e minha mãe, Tercília. Está aqui no telão a foto do casamento do Celso com a Marlene. Beleza. E ali é teu pai, e a tua mãe? Minha mãe, Tercília. Mãe Tercília. Minha mãe é a família Cerezer, de Augusto Pestana. Família Bernardo Cerezer. Então, estou aí muito feliz em ver essas fotos. Com quantos anos você casou? Com 25. Com 25. E a Marlene tinha quanto? 24. 25 também, porque a Marlene faz aniversário... Eu faço aniversário agora, na próxima terça-feira, dia 25 de abril. 80 anos. 80 anos? Muito feliz de estar aqui. Não parece, graças a Deus. Parece no máximo 79. 80 anos. E a Marlene fará 80 anos dia 7 de julho. Então somos ali, juntos. E os filhos? Tu tem 2 filhos, o Fábio e a Karina. Eles vieram com quanto tempo de casamento? Foi logo em seguida? 3 anos. Com 3 anos. Primeiro o Fábio. O Fábio nasceu em Santo Ângelo, na verdade, e a Karina, né? Eu vim para Porto Alegre em 1979, né? Acho que a gente tem fotos aqui também para colocar no telão do Fábio e da Karina, né? Dos filhos do Celso, que também agora a família também te deu netos, né? Mas barbaridade, isso é uma beleza, né? Ser avô é a coisa mais feliz, né? E é aquela história mesmo que diz, né? Que o avô é o pai com açúcar, é o pai açucarado. Tudo mudou muito, né? Porque naquele tempo a gente fazia silêncio na mesa na hora do almoço, né? Agora com as minhas netas, primeiro com a Vitória e a Nina, e agora com o Santiago, né? Então, eles comandam, né? A Karina tem 2 filhas, 2 netas minhas, no caso, a Vitória e a Nina, e o Santiago, que é o filho do Fábio. Quem é que faz o churrasco? Você tem costume de se reunir aos domingos? Aos domingos, ao meio-dia. Quem é que assa o churrasco? Não, isso é tudo, nós somos pouco afeitos a isso, né? Eu, apesar de nascer no interior, lá de Chapeta, dormindo com os cachorros, como se diz, eu sou filho único, então a família da Marlene, que são 6 irmãos, né? É que realmente eu gostava de fazer churrasco. Meu sogro era realmente o melhor fazedor de churrasco que eu conheci. Na verdade, eu não sou muito disso, né? Nós temos um sítio aqui que de vez em quando eu faço, e quando estou em casa eu faço também, mas não é o meu forte. Reconheço, eu gosto mesmo de participar como parceiro, tomando um bom vinho. E o Fábio chega a fazer churrasco ou não? Não, também não. Não é nosso forte da família, o comer e cozinhar, né? Não.
A Marlene gosta muito de cozinhar. Uhum. Bom, e a vida pública então, Celso? Quando é que tu vem a Porto Alegre e a coisa começa a ficar séria? Bom, eu entrei na prefeitura então em 72, fiquei até 79. Passei pelo Leônidas, pelo José Alcibiades de Oliveira. Prefeitura de Santo Na Ângelo. Prefeitura de Santo Ângelo, pelo Carlos Wilson Schroeder. E em 79, o governo Amaral de Souza, o Leônidas Ribas, falecido e que foi realmente meu padrinho político, veio para cá para ser secretário de Educação. Posse dia 15 de março. Dia 9 de março, eu pedi uma licença da prefeitura por 3 meses para vir a Porto Alegre trabalhar com ele. Já tínhamos conhecimento, aquela coisa toda. E veja bem, Alex, como são as coisas. Logo que nós assumimos a Secretaria de Educação, o governo Amaral, que assumiu dia 15, naquela época, 15 de março, eu vim para cá dia 9, a Marlene continuou em Santo Ângelo, ia ficar só 3 meses. No dia 1º, 2 de abril, não me lembro bem, veio a primeira grande greve do magistério. E aquilo criou um vínculo com meus colegas da secretaria, com os diretores, eu era diretor-geral da secretaria, secretário substituto do Leônidas, criou um vínculo que eu acabei optando por ficar em Porto Alegre. E a Marlene fez só uma exigência, vamos ficar em Porto Alegre, não vou fazer o vai e vem, né? Vamos comprar um apartamento, vamos morar em Porto Alegre, e a Marlene veio para cá no mês de julho, depois das férias, que o Fábio estudava lá no Verzera, ele e a Karina. E eu fiquei aqui em Porto Alegre. Nunca tinha participado de decisão política filiada ao partido, nunca tinha concorrido a vereador, nada. Essa é outra história. Depois aí, fiquei lá, depois fui presidente de Justiça com Mendes Ribeiro e voltei para a Secretaria de Educação. Em 1986, houve uma decisão do governador Jair Soares de ir para o PFL na época, né? Partido da Frente Liberal. E eu não quis acompanhá-lo. Isso também é uma questão que me custou muito, né? Porque eu tinha uma ligação afetiva, de amizade, de carinho, com o Leônidas muito forte, né? Com a família do Leônidas. O Leônidas me trouxe para cá, era meu padrinho político, vamos dizer assim. Só que por uma decisão que eu tomei de não acompanhar o PFL, por razões que não vou aqui, senão contar por que eu não tinha nenhuma simpatia em acompanhar o PFL, apesar de toda a minha admiração e respeito com o Leônidas. E aí voltei para o meu retorno, porque eu era professor, naquele tempo tinha uma figura de transposição no magistério, eu podia optar, formado em Direito, pude fazer uma opção para o técnico científico e a minha atuação foi para o IP, como técnico científico. Aí, por insistência de 2 pessoas, eu sou político porque 2 pessoas foram importantes para me trazer para esse desafio de ser candidato a deputado estadual em 1986. 2 falecidos, infelizmente. O Nelson Marquesan e o nosso Roberto Cardona, que era um deputado de Montenegro, líder na época do PDS, e que me insistiram muito, tem que concorrer, magistério, essa ligação com os professores, tal, e realmente devo muito ao magistério. E aí resolvi concorrer. Nunca tinha aceitado o desafio, nunca tinha concorrido nada. Fui concorrer a deputado estadual. E se elegeu logo na primeira vez? Me elegi na primeira como deputado estadual, Lembra quantos apesar votos, do plano Celso? cruzado, 22.700 votos. Mas naquele tempo era uma bela votação, foi o 5º mais votado. Nós elegemos 10 deputados, o MDB, na época já era MDB, por sinal, elegeu 27. Então foi um enfrentamento, fui presidente da Comissão de Educação da Assembleia, sempre defendi a educação. E quando você fala aqui da participação da FAMURS no programa, eu devo fazer aqui uma homenagem ao municipalismo, né? Eu sempre digo que tem 2 coisas que o Brasil geralmente não priorizou, que foi, primeiro, a educação, né? Transformar a educação realmente numa prioridade para se fazer desenvolvimento harmônico, a inclusão social duradoura, né? Nós não priorizamos a educação, de modo especial a educação de primeiro grau. Então, sempre defendi isso. Fui presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara, eleito pelos meus pares, como se diz. E o outro assunto é o nosso Pacto Federativo, que é uma federação muito legal, mas muito irreal fora, não é uma federação. O municipalismo brasileiro, nós temos muita concentração de poder e de recursos em Brasília. Então, a gente sempre diz, os prefeitos falam que os recurtos vão a jato para Brasília e voltam de caminhão e perdendo alguma coisa pelo caminho. E alguns são desviados aí no caminho. Então, esse foi o meu começo, né, como deputado estadual. Elegi juntamente com o Nardes, né, os 2 disputando por Santo Ângelo. Naquele tempo nós somos amigos, somos parceiros, companheiros até hoje. A amizade é muito importante. A política não enriquece ninguém, mas o amigo, a gente se torna rico de amigos. Então, eu me elegi deputado estadual. Mas esse foi um momento decisivo na tua carreira política, né, Celso? A não ida para o PFL, a permanência era... No PDS. E aí, no PDS... Eu já ia falar, né? PP, progressista, teve tantos nomes, é outra história. Mas era o PDS. Era o PDS. Eu me elegi pelo PDS como deputado estadual e, em 1990, concorri a deputado federal, também me elegi. E essas questões de mudança de sigla só aconteceram em 1993. Aí começa a minha trajetória de presidente do partido, em 1993.
quando mudou-se a sigla de PDS para PPR, contra a nossa vontade do Rio Grande do Sul. Nós éramos 8 deputados federais, deputados estaduais, éramos tudo contra. Não havia razão e nem até hoje tem justificativa de ter tirado a sigla PDS para PPR, Partido Progressista Reformador. Tu sempre fala isso, a maioria das mudanças de nome, né, do então PDS foram meio Só que imposições lá do centro do país, equívocos do centro do país. Não adianta mudar o rótulo e o conteúdo, quer dizer, tem que mudar o PDS, está muito desgastado, né? O partido está com problema por causa da ditadura, desse regime de exceção. Bom, nós sempre fomos contra. Mas, de qualquer maneira, o primeiro presidente do PPR, veja bem, foi Espiridião Amin. E aqui no Rio Grande do Sul havia uma divisão do partido, uma convenção famosíssima aqui, que o presidente se elegeu com um voto de diferença, né? E o Amin e a bancada federal, os 8 deputados, me escolheu como presidente da comissão provisória do PPR. Então, no dia 15 de junho de 1993, eu assumi a presidência do PPR, comissão provisória. E me mantive como presidente, fui mantido, né, pela amizade, pelo carinho e pela compreensão dos meus parceiros, até 2005, 12 anos. E agora eu retornei em 2011, estou com mais 12 anos e devo passar o bastão agora em setembro desse ano. Agora é para valer essa aposentadoria? Não, estou passando por causa de uma renovação, não que eu continuarei fazendo política, eu me sinto muito feliz, muito agradecido, muito orgulhoso de presidir um partido da grandeza e da qualidade do progressista de hoje. Mas realmente precisamos fazer uma renovação, a rotina de Celso Bernardi já está no momento que eu tenho que abrir mão para renovação, método de gestão. A gente vai voltar para essa trajetória, mas eu vou aproveitar esse teu gancho agora. Sempre que o Celso saiu, pelo menos da última vez que o Celso Bernardi saiu da presidência, né, do PP, teve uma disputa interna muito intensa e que causaram algumas feridas para o partido. Tu não tem receio que isso aconteça de novo, Celso? Não tenho. Eu acho que nós temos hoje um processo de renovação necessária. Teremos candidatos, vai haver uma disputa, provavelmente, mas eu acredito muito sinceramente que a gente tem que radicalizar na paciência, no diálogo, né? Eu tenho certeza que nós, no dia 19 de agosto, estaremos escolhendo o diretório, para o diretório escolher a executiva, e um processo de democracia interna que será exemplo, tenho certeza, que o partido vai praticar. Essas disputas, quando eu saí em 2005, que assumiu o Francisco Turra, logo em seguida assumiu o Jerônimo Gerg, deputado federal, e o Turra também, e depois assumiu o Pedro Bertolucci, e voltou o bastão para mim também. E eu não vou deixar de fazer política, evidentemente. Gosto de fazer política e a presidência não é o único caminho para se fazer política, né? Mas vamos lá, abre o coração. Essas disputas internas trouxeram alguns dissabores. Nós tivemos alguns problemas. Isso está superado, pessoal. Tá, mas então pode falar. Se está superado, é como na psicanálise. Quando a gente ganha alta, pode falar do que aconteceu. O que teve ali que te chateou nesses momentos de ruptura? Nisso. Não. Eu, em 2006 já, veja bem, teve uma eleição, o Turra era candidato a governador, eu tinha sido candidato em 2002, e o Turra era candidato a governador, então achamos melhor passar a presidência do partido para o Turra, que seria o nosso candidato, como foi o nosso candidato a governador. E aí não houve disputa, foi um consenso nosso, né? E eu passei a presidir a Fundação Tarso Dutra, que existia aqui no Estado, hoje é uma escola Tarso Dutra, que as fundações são exclusivamente em nível nacional. Então, não houve nada de disputa. Depois, a disputa com o Jerônimo, com o Covatti, essas disputas naturais. Em 2011 também, Pedro Bertolucci, mas não, nada que tivesse ficado cicatrizes que a gente possa recordar. O Celso é um conciliador. Faz parte. Né? O Celso é um conciliador. Acho que política é diálogo mesmo. E eu acho, Celso, que tu é talvez a única unanimidade nos outros partidos, porque tu tem esse trânsito, esse diálogo, né, com personagens, com políticos de todos os partidos. Muitos não concordam, né, com as tuas ideias, principalmente, mas sempre falam da postura de diálogo que tu sempre manteve com todo mundo. Esse é o maior valor da política que tu carrega dessas 8 décadas de vida, Celso? Aprendi muito cedo que democracia é convivência entre diferentes. Então, a gente sabe conviver com os diferentes no nosso partido, a família progressista, e também com os partidos adversários. E aqui eu faço algumas homenagens a adversários. Por exemplo, eu fui um grande adversário do Pedro Simão, sempre fui. Mas no processo constituinte eu sempre faço esse registro. Não houve nenhuma interferência do governador do estado à época no processo constituinte de 1989, o estadual, em 88 foi o federal. Então, veja bem, Antônio Brito, foi a primeira vez que eu fui apoiar um candidato do MDB,
Deixa eu pedir até para a nossa produção colocar essas fotos aqui com o Pedro Simon, com o Antônio Brito aqui no nosso telão para a gente ilustrar essa conversa. Por favor, volta ao Antônio Brito. Não, quando na época, PPR, eu tinha sido candidato em 94. Aí, veja bem, as coisas da política. Eu era presidente do partido, fizemos uma filiação histórica e importante de um grande homem público, da iniciativa privada, Luiz Carlos Mandelli, que era disputadíssimo, Orestes, para se filiar a um partido, decidiu se filiar conosco. E era o nosso candidato a governador. No mês de junho de 94, eu era candidato à reeleição a deputado federal. Realmente o Mandelli, aí também é uma história, mas o Mandelli tem muita dignidade, meu respeito e minha admiração. Foi um homem, olha, eu não tenho mais condições, não desejo mais continuar como candidato. Vi que saí tinha ficado 6 anos, 8 anos, me lembro, na presidência da Fiergs. Não é meu forte. E aí o Mandelli desistiu e eu tive que assumir a candidatura. Eu com o vice Érico Ribeiro. Veja bem, que ano foi isso? Primeira candidatura ao governo, 94. Aí foi uma missão. Eu, como presidente do partido, bom, tem que ter candidatura própria. A gente está vendo imagens aqui da tua candidatura ao governo do Estado. Acho que essas imagens são de 2002. São da mais recente, da mais 2002, recente. é verdade. Veja bem, é verdade. em 94 eu fui candidato cumprindo uma missão. O partido não podia ficar sem candidato, aquela história, tinha um candidato, agora... Bom, aí eu fui para a convenção. Nesta ocasião, eu era muito amigo do Antônio Brito por causa de futebol, né? Que o Brito fazia parte esportiva. E era deputado federal comigo e tal. E aí eu fui candidato cumprindo uma missão. Convidei o Érico Ribeiro para ser meu vice, cumprimos uma missão. Em 2002, não, me preparei para ser candidato. Modestamente, fiz um programa de governo, discuti e me preparei para ser candidato. O desempenho político, a gente sai, mas tenho certeza que eu sempre saí maior do que entrei nas minhas campanhas, mesmo não sendo vitorioso. Mas um enfrentamento político complicado no partido foi em 1994, quando nós resolvemos, no segundo turno, disputava o Lívio Dutra e Brito, apoiar o Brito, que era o adversário nosso do interior. Tu conhece o interior do Rio Grande, tu sabe perfeitamente que o MDB, em muitas cidades, é mais adversário nosso do que o próprio PT. Mas então tinha gente que queria apoiar o Olívio Dutra? Ah, não. Por essa rivalidade independente, lógico. Não, tinha gente não. O seu Félix Bernardo, meu pai, seu lado, de Chiapeta, veio aqui no meu apartamento em Porto Alegre para me dizer, tu não vai fazer isso, né? Aí eu digo, pai, eu não vou reduzir a política do Rio Grande do Sul a Chiapeta, né? Porque lá em Chiapeta nós temos 52 anos de emancipação do município e sempre somos adversários com o MDB, né? Mas isso é importante, essa rivalidade, né, que a gente tem no interior, ela é como o Grenal, ela é muito forte. Muito forte. E principalmente essa rivalidade com o PMDB, agora MDB. O MDB agora... Veja bem, nós somos o partido que temos o MDB como maior adversário e maiores coligações. Tá? Governamos junto muitos municípios. São os dois maiores partidos. Naquela época, o meu pai ficou muito chateado, chateadíssimo, barbaridade. E tenho certeza que ele não votou, acho que não votou em branco, né? Mas veio lá de Chiapeta. E como é que foi a convivência com o Antônio Brito? Muito bom. Que fez um governo revolucionário para aquela época, mas também de conflito com a sociedade, inclusive. A primeira grande lição do Brito era governar o governo. Governar o governo. Eu sempre me lembro que a gente em governo é diferente, né? Porque, perguntado uma vez qual é a diferença da gestão pública e da gestão privada, né? Da iniciativa privada. É que para te fazer uma obra na iniciativa privada, tu leva 3 meses, né? Tem hoje a planta aqui, decido fazê-la, né? E na gestão pública isso demora, tem burocracia, tem muitos... realmente. Então, o Brito foi um grande gestor. O Rio Grande, do meu ponto de vista, com todo o respeito, né, seria outro se o Rio Grande tivesse reeleito em 1998 o Antônio Brito. Ele começou a modernizar o Estado ali com as privatizações? Privatizações, era um gestor moderno, né? E fez uma carreira de homem público brilhante como governador, depois agora na iniciativa privada. Entre Amaral de Souza, que tu também conviveu há muito tempo, e o Antônio Brito, quem foi um governador mais revolucionário? Foi o Brito, mas o Amaral de Souza era um político... Se eu tivesse que citar um político que eu admiro, é o Amaral de Souza. Por quê? Como admiro o governador Jair Soares, né? Mesmo com as divergências que tivemos naquela época do PFL. Por que o Amaral de Souza? Porque era um municipalista, porque era um homem do interior, que recebia os prefeitos todas as terças-feiras, que gostava de ficar no interior, gostava de fazer política. Nós saímos da Arena em 1980, olha, aí, bom, Arena tu tinha que assinar ficha no PDS, quando saiu do bipartidarismo. E nós tínhamos que criar um partido. Só que havia outras condições, evidentemente. Nós criamos um partido e o Amaral enfrentava o PL, que era o Partido Liberal, do Tancredo, né, que aqui o João Dentes, o Guazelli, né, foram para o PL. Além da divergência com o PDT e o MDB, nós tínhamos que fazer ficha no PDS. E o Amaral foi brilhante nisso aí.
E o governador Jair Soares foi um grande governador também. Eu me orgulho muito de ser amigo do Jair, como fui amigo do Amaral, do Leônidas Ribas. Apesar dessas mudanças de partidos, nunca alteraram a minha amizade. Eu tenho grandes adversários políticos que são meus amigos, e faço questão de citar isso, porque fazer política é fazer amizade. Tu não pode, por causa das ideias, né, criar inimizades. Eu nunca criei inimizade com ninguém. Evidente que tem disputas políticas fortes com os adversários. Sempre tive posição clara também de um partido de direita, de um cara conservador, de defender da propriedade, defesa da liberdade, essas questões básicas da nossa democracia. Celso Bernardi, presidente estadual do Partido Progressista, do PP. A gente vai agora ver o comentário do Vitor Hugo, ex-secretário estadual da Cultura, né, do governo do José Ivo Sartori, um dos grandes nomes da nossa cultura gaúcha. Vitor Hugo me dá a honra de ser um dos comentaristas aqui do Poder RS e ele certamente vai trazer uma dica cultural para a nossa sexta-feira. Vitor Hugo, seja bem-vindo. Olá, Orestes. Alegria, meu amigo, alegria te ver nesse novo momento da tua caminhada profissional, agora aqui no Poder RS. E uma honra ser um dos teus colunistas aqui no programa. A coluna de hoje é para falar sobre cultura, é para falar sobre a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tem muita gente que gosta da OSPA. E tu que gosta da OSPA, agora pode te tornar amigo ou amiga da OSPA. Sabe como? Destinando parte do teu imposto de renda para ajudar a financiar as atividades artísticas da orquestra. Já pensou que legal? E tem gente que me pergunta, Vitor Hugo, tem que pagar muito imposto de renda? Não, tem várias formas de ajudar. Começa a partir de R$80, vai graduando, chega em outros valores e pode chegar a R$5.000. Então todo mundo pode ajudar. Orestes, e tem várias formas de se beneficiar com esse apoio. Desconto para os ingressos dos concertos da OSPA, mas tem uma, Orestes, que eu achei muito legal. Permite o amigo ou a amiga da OSPA assistir os ensaios da orquestra. Já pensou? Assistir a orquestra ensaiando? Isso é para quem é amigo e amiga da OSPA. Minha dica cultural para vocês hoje. Eu sou amigo da OSPA. Celso é amigo da OSPA? Olha, infelizmente não. E se não é, vai ser. Sincero. Viu a dica do Vitor Hugo? Fui estimulado agora pelo Vitor Hugo. Aqui Muito eu bom. Um abraço também. Muito bom. Abraço, Vitor Hugo. Obrigado. Aí, sextou para nós, hein? Sextou. Olha só, deixa eu dar uma dica para vocês. Abasteça o seu veículo nos postos 3A, que tem a melhor gasolina do mercado. Isso porque os postos 3A recebem combustível diariamente, garantindo sempre uma alta octanagem que reflete em melhor desempenho e economia para o seu motor. Os postos 3A estão localizados em 2 endereços. Em Porto Alegre, na Avenida Juca Batista, 3722, ali no bairro Ípica, zona sul da cidade, e em Viamão, na Avenida Senador Salgado Filho, 6580, bem próximo ali ao Cantegril. Fica a dica aí de conhecer os postos 3A e abastecer seu veículo lá. O Poder RS agora faz um brevíssimo intervalo. Em nome de FAMURS, é no município que tudo acontece. Já voltamos. O Poder RS está de volta numa entrevista especial com o deputado federal, deputado estadual, mas principalmente nos últimos anos, presidente estadual do PP, Celso Bernardi. Vamos voltar um pouquinho para Santo Ângelo, porque lá tem algumas histórias, claro, que são impublicáveis aqui, né, Celso? Mas eu queria que tu falasse, tu foi até dirigente esportivo em Santo Ângelo, teve programa de rádio, foi dono de jornal. Conta um pouco dessas pequenas façanhas lá em Santo Ângelo, que certamente te prepararam também para essa vida pública aqui na capital do estado. É uma experiência valiosa, né? Primeiro, política estudantil é importante, porque a gente realmente, como jovem, eu sempre gosto do jovem rebelde, não do jovem apático, né? Essa história do jornal tinha uma aventura, do Luiz Valdirantes, Carlos Alberto Ben, Cláudio Xereda e Celso Bernardi. Nós tínhamos 4 sócios. 4 sócios do jornal A Tribuna, que tem mais de 50 anos, né? Tá
até hoje circulando muito bem. Fala um pouquinho para quem não conhece desses 4 personagens. Bom, um está na minha frente, Valdir Andres, deputado estadual por 5, 6 mandatos, presidente da CPI da corrupção no governo Olívio Dutra, presidente da FAMURS, prefeito de Santo Ângelo. Valdir Andres é muito conhecido. Carlos Xereder. Não, Cláudio Xereder. Famoso babá. Famoso babá. Professor, já foi professor há vários anos, professor de latim, era meu professor de latim, imagina. Narrador esportivo. Narrador esportivo e um advogado brilhante, fazia muito júri, né? Que era irmão do Carlos Wilson Xereder, que foi prefeito de Santo Ângelo, foi aqui professor, foi diretor da Faculdade de Direito da UBRA aqui, e hoje, infelizmente, falecido também, o Cláudio e o Carlos. Mas era o sócio do jornal era o Cláudio. E o Benck. E o Carlos Alberto Benck, desembargador, locutor esportivo também, exemplo do teu pai, todos vieram de Santo Ângelo, né, para Guaíba aqui. Então, na verdade, nós inventamos um jornal. Compramos em Porto Alegre, em Santa Maria, melhor dizendo, em Santa Maria, o material gráfico, a tipografia, aquela coisa toda, né? Era uma aventura, realmente. E que ano foi isso, Tribuna. Foi em 1962. Parece. 62? E era com linotipo ainda, linotipo, aquelas conversas, né? Vai empastelar tudo. E era o jornal A Tribuna? O jornal A Tribuna, com esse nome, né? Que continua circulando, é o Diário lá de Santo Ângelo. Diário de Santo Ângelo, sim. A Tribuna regional, agora acrescentaram ali. Veja bem, essa foi realmente uma grande aventura. E o Andres tem a capacidade de manter o Valdir Andres, né? Manter o jornal. O Benck, o Cláudio e eu se afastamos, evidentemente, lá de um certo momento. E aí vem essas histórias, né? Nós tivemos jornal, depois eu era para ser sócio da Rádio CPR Araju também, né? Mas aí estava lá, problemas da folha corrida, essa coisa toda, juventude, as coisas da vida aí. Mas então, calma aí, isso é importante. Tu não pôde ser sócio da Rádio Santo Ângelo por causa da tua folha corrida? Não, tinha que olhar lá, assim? Não, o cara que tinha lá qualquer apontamento, né, da Polícia Estudantil, tinha sido vice-presidente da URGS em 1964. E tu tinha alguns apontamentos, lógico, tinha um apontamento. Não, isso aí, naquele tempo exigia, mas essa coisa. Bom, de qualquer maneira, está lá a Rádio CPE também. Fui comentarista esportivo da Rádio Santo Ângelo com o teu pai, depois da Rádio CPE, fazia comentário de jogos de futebol. E foi dirigente. Fui cartola dirigente da ESA, né? Fui diretor um dos técnicos, foi o Chiquinho, é isso? Não, essa é a famosa história. Contratamos o Chiquinho. Assis Ramos Escobar, doutor Rolando Stifler, que está lá, que era o presidente à época, em comemoração ao centenário de Santo Ângelo. Começamos um pouco antes, nos preparamos, né? Chiquinho foi nosso treinador no centenário de Santo Ângelo. E essa turma era toda de colorados ali ou tinha algum gremista? O Benck é gremista. O Benck é gremista e vou dar um exemplo do tesoureiro quando eu fui dirigente do futebol da ESA, a Associação Esportiva Santo Ângelo, que era uma fusão não de patrimônio do Elite, Grêmio e Tamoio. Ah, sim. Sim, foi feita uma fusão porque os velhos patronos dos clubes não permitiram fazer uma fusão patrimonial. Tamoio, Elite e Grêmio eram os 3 clubes de Santo Ângelo, que depois também deram origem a Ser Santo Ângelo. Mas aí a Ser Santo Ângelo já foi feita uma fusão de patrimônio, dos estádios e tal. Nosso tempo foi uma fusão só para disputar o campeonato em 73. E qual foi o maior título conquistado pela ESA? Martim foi vice-campeão da Copa Governador do Estado. Ali que tu começou a comemorar os vice-campeonatos, é isso? Não, mas vou dar um exemplo do meu tesoureiro. João Lamana Paiva. João Lamana Paiva. Sim, era o tesoureiro. Garrafão, o cara jogava o dinheiro no garrafão, a gente pegava com arame depois. Era a tesouraria do João Lamana Paiva. Da velha ESA, que disputamos realmente o Chiquinho é um treinador dinâmico, está aí. Conta uma história do Chiquinho, então, das tantas que ele tem, qual que tu pode contar? Não tinha uma história de um bife, de um jogador que era goleador? Conta essa história. O Chiquinho, nós compramos um jogador chamado Jesus só para disputar 2, 3 campeonatos e o Chiquinho deixou na reserva, né? Um esforço enorme. Goleador. Goleador, Depois, assim, algumas histórias do Chiquinho, que são realmente de futebol. Tinha o Tupi de Criciúma, que era a nossa zebra total, nós jogávamos com o Tupi, time muito melhor, se perdia. Tem uma foto aqui, ó. Celso, dirigente de futebol. Aqui jogando futebol, né? Pronto jogando. Ali. Pronto. Aqui era futsal, né? Futsal, Futebol de salão nessa época. Eu cheguei a jogar de lateral direito do Elite 2, 3 partidas, né? Fiz um gol contra e já me tiraram da titularidade. Mas tu jogava porque era dirigente? Se escalava? Não. O Elite, Tamoio e Grêmio existiam antes de ter a ESA, né? E eu era mais torcedor do Elite. Aí eram os velhos líderes da Santo Ângelo. Que era o clube da minha família também. O Elite foi campeão em 1950. Davi, foi campeão estadual em 1958. Isso. O primeiro gol do Internacional em São Paulo foi feito pelo Lambari, que era o jogador do Tamoio. E o time do Grêmio foi um time forte também. Tinha os 3 times que disputavam. A gente tinha disputas e torcida.
Depois você fez essa fusão. Imagina, na mesma cidade, três times, clubes. os clássicos que ocorria. E um era Zona Sul, outro Zona Norte, outro e Zona no meio, Leste. no meio. No meio, no centro da cidade. No centro da cidade, que é o Elite. É verdade. Né? O estádio Assis Brasil, né, que era no centro da cidade. Mas você ia contar uma história do Chiquinho, essa história do goleador. Ah, não, o Chiquinho era uma figura... E nós tivemos um bom time, né? O Chiquinho levou para lá, você lembra do Lambari, não, do Hugo, que era um goleiro muito bom, né? Nós tivemos aqui do jogador do Grêmio, aqui, o Chiquinho conseguia fazer um... Mas as histórias do Chiquinho são enormes. O Chiquinho tem uma história quando ele foi demitido pelo Dr. Rolando Stifler, né? O Chiquinho queria lá o Dr. Rolando estava fazendo uma cirurgia, ele abriu a porta. Essa história também é famosíssima. O Dr. Rolando era médico. Médico. Estava no hospital fazendo uma cirurgia. Fazendo cirurgia. E o Chiquinho foi lá para discutir. Faltava comida na concentração, não sei o quê, né? E o Rolando aceitava tudo menos aquilo, né? Afinal de contas, era sagrado da profissão e tal, é médico até hoje. Isso foi a admissão do Chiquinho. Aí, Laerte Dória veio depois. O time da ESA disputava bem o Campeonato Gaúcho, na segunda divisão. Perdemos a Copa, essa famosa Copa Governador do Estado, para o Brasil de Pelotas, que foi nosso campeão. E essa tua experiência de dirigente, quando veio para Porto Alegre, quando é que tu começa a entrar um pouco na política do internacional? Nunca foi tanto, né, Celso? Mas sempre teve um pouco envolvido na política do Inter também. Vamos botar uma foto do Celso com a camisa colorada. O Chiquinho parava o ônibus na frente da minha casa, né? Buzinando, assim, não vamos viajar com os jogadores só se for pagar a folha atrasada, né? Por isso que a minha mulher sempre brinca comigo. Tu pode fazer política, mas dirigente de futebol... Não, isso realmente foi complicado. Um período ali complicado. E veja bem como é que é a política. Olha a foto aqui com o Fábio e o Santiago, né? Santiago. E o Santiago, foto veja aqui bem com como é que é a do política. Eu passei a presidência da ESA para o finado Adroaldo Loureiro, nosso adversário. E fui muito ajudado, e o Nardes depois assumiu também, né? A gente era, apesar de adversário do Adroaldo sempre foi um líder do PTB, a família do Adroaldo Loureiro, amigos do João Goulart e tal. E a gente tinha amizade, sempre fui amigo da família. E tinha uma filho relação dele, deputado forte. Estadual, Eduardo Loureiro. Eduardo Loureiro, passei a presidência. E continuamos sendo amigos, apesar da política em Santo Ângelo ter muitos... Somos sempre adversários, nunca tivemos juntos lá com o PDT. Mas a verdade é o seguinte, quando concorri a deputado estadual, em 86, era o Aldo Pinto, candidato, numa coligação conosco, também muito não compreendida nem pelo nosso lado e nem pelo lado do PDT. Porque né? essa rivalidade também não era só com o PMDB, também com o PDT em vários municípios. Sim, senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o PP, que há muitos anos, há várias legislaturas, é quem elege o maior número de prefeitos, mas nunca conseguiu, Celso, ter uma candidatura competitiva ao governo do Estado? Por que isso acontece? Olha, em primeiro lugar, porque uma coisa é a eleição municipal, onde as pessoas se conhecem e onde as escolhas são mais acertadas do meu ponto de vista. Nós fazemos 6 eleições municipais que nós ganhamos o maior número de prefeitos. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Na última, temos 145 prefeitos. Então, os gaúchos estão acertando na eleição dos prefeitos e errando na eleição para governador? Não, absolutamente não é isso, não. Na verdade, é o seguinte, a eleição municipal, o partido tem liderança muito forte, dos quadros que vieram da arena, do PDS, histórica, e tem bons De gestores. Nós muitos temos anos. uma vocação administrativa, somos bons gestores. Então, se nós reelegemos nossos prefeitos, nós temos agora 83 prefeitos reeleitos de 145. Então, é importante salientar isso. E a eleição para governador, veja bem, nós tivemos aqui várias candidaturas nossas. O último governador eleito nosso foi Jair Soares, em 82. Depois, em 86, fizemos uma coligação. 90, nós fizemos uma coligação. Marquesão concorreu com a Maria do Carmo, perdemos a eleição para o Colares. 94 foi, então, eu disputei a eleição, não preciso justificar a minha falta de voto naquela ocasião, eu fiz 7, 8%. Aí vem outro fenômeno, nós elegemos a Ana Amélia, ela disputou com o Sartori, inicialmente nós estávamos assim, muito bem nas pesquisas, perdemos a eleição. Era favorito. Exatamente, o Turra também estava muito bem nas pesquisas. Vamos abrir um parênteses aqui para contar essa vinda da Ana Amélia para o PP, né? Que tu também teve um papel decisivo. Ali, a Ana Amélia era talvez o principal nome do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, decidiu entrar para a vida política, foi assediada por todos os partidos. Conta um bastidor, como é que foi essa entrada, essa vinda da Ana Amélia, a compra do passe da Ana Amélia para o PP? A Ana Amélia, em relação, duas pessoas já tiveram uma certa influência nessa, digamos, filiação da Ana Amélia no nosso partido. O Francisco Turra, né, que foi muito insistente, era o presidente do partido, perdeu a eleição, então em 2010
a Ana Amélia disputou a eleição para o Senado. Tem uma foto aqui do Celso Couturro, aí, vamos colocar no telão. E havia realmente uma vontade dela em entrar em 2 partidos. PDT, que ela tinha um compromisso com o Brizola, tinha uma bolsa de estudo. Essa história a Ana Amélia gosta de contar e é verdadeira e faz bem a ela, porque é uma história que mostra a capacidade de gratidão da senadora. Mas também teve a influência agora, espero que a senadora concorde com o que eu vou dizer, do Otávio Cardoso, né? Que era o esposo e tinha sido presidente da Arena aqui. Sim. Tinha suplente, depois assumiu por muitos anos o Senado, era o suplente do Tarso Dutra. Então assumiu. E lógico que nós fizemos muita força lá em Brasília. A gente fazia muitos encontros com a Ana Amélia, lá com o filho do Otávio. Então o Otávio também ajudou a decidir. E o Turra, nós todos, o partido, enfim, fez um esforço muito grande. E aquela campanha ali que a Ana Amélia entra como favorita e acaba perdendo, né, para o Sartori, foi uma decepção ali para você? Eu vou falar da minha campanha em 2002. Eu estava numa disputa igual ao Rigoto, Germano Rigoto. Nós estávamos disputando. Só que eu era um candidato muito anti-PT. Eu fazia, porque a gente, quando perde uma eleição, tem que saber por que perde, né? Claro. Alguns não sabem por que ganham, às vezes, né? Eu perdi a eleição porque eu tinha um discurso muito anti-PT e o Rigoto veio, acertou o discurso. Coraçãozinho, paz e amor. Paz e amor, realmente. no centro, e a sem bater ninguém. Exatamente, a sociedade na época... Queria isso, né? Não queria aquela polarização. Exatamente. Então, a razão pela qual. A questão da Ana Amélia, eu não sou analista político, mas veja o seguinte, o que aconteceu ali? O PT resolveu bater na Ana Amélia, com aquelas denúncias que todas elas são inverdades. Negócio da Fazenda, CC, o fato que tinha ocorrido lá. E batendo muito na Ana Amélia, acabou deslocando, né? E o nosso Sartori, com a sua humildade, o modo Sartori, o Sartori é isso aí, né? E que começou com 2% das 2%. intenções de voto, foi Nós, crescendo. Sartori, eu tínhamos 4 até o dia 16 de setembro, a eleição foi dia 6 de outubro de 2002. O Sartori, o Rigoto, no caso, acertou o discurso. E o Sartori, com a humildade, o jeito Sartori, e com o PT só batendo na Ana Amélia, e querendo que a Ana Amélia fosse para o segundo turno, mas exagerou na dose, né? E aí, consequentemente, retirou a Ana Amélia e ficou Sartori, porque eles tinham mais esperança de, digamos, de vencer a Ana Amélia no segundo turno, por causa da esposa do senador Mione, aquelas conversas tudo que o PT colocava naquela campanha. Então, foi a razão pela qual eu acho que a Ana Amélia não conseguiu sucesso. Deixa eu te perguntar sobre a governadora Ieda Cruz. Isso teve um papel importante ali no governo dela. E ela é uma injustiçada? A governadora Ieda, com o seu livrinho azul, a O de Cunha. A Ieda me chamou lá no hotel embaixadora, que ela estava fazendo a transição ali, me convidando para ser secretário. Uma foto aqui do Celso Ieda. Para ser secretário de Educação, no primeiro momento. Eu realmente já tinha passado pela secretaria, fui presidente da Comissão de Educação. No dia 13 de maio de 1993, a LDB nasceu das minhas mãos, levamos lá para o Darcy Ribeiro no Senado, tinha aprovado a LDB na Câmara, mas eu não queria mais voltar para ser secretário de Educação. Aí a Ieda, né, resolveu criar a Secretaria de Relações Institucionais e colocar lá todas as ações dos municípios, consulta popular, etc, etc. E ela criou essa secretaria porque queria que tu estivesse perto dela, certo? Certo. E aí foi para o Palácio lá com ela e realmente... Eu não sei se tu lembra, mas tu me convidou para ser teu assessor de imprensa. É verdade. Nessa, é por isso que a secretaria não teve tanto sucesso como podia se tivesse comigo Não, lá. E aí me liberou para ir para a Secretaria da Agricultura com o João Carlos Machado. Foi isso. Bom. Que bom tu lembrar disso para fazer justiça também à tua passagem conosco naquele governo. É verdade. Eu considero a Ieda injustiçada. Colocou as contas em dia. Colocou as dias. A Ieda foi uma grande governadora. Mas com o jeito dela também, né? Cada um de nós tem a sua forma de ser, né? E a Ieda foi realmente naquele momento ali, aquela abertura de impeachment da Ieda, né? Feita exclusivamente pelo presidente da Assembleia, né? Que não analisou coisa nenhuma, né? E sofreu impeachment, CPI, uma série de coisas, né? É verdade. Mas fez uma gestão muito boa. Ela realmente tinha um secretário que era o Aori, depois o Ricardo Eger, a turma. Realmente, a equipe da governadora, e ela... Eu sempre digo, governar o governo é o primeiro passo. Tem que ter a gestão na mão. A primeira Secretaria de Infraestrutura, né, com o Daniel Andrade. Tenho por ela. E veja bem, essas coisas da política. Eu fui lá para a Secretaria de Relações Institucionais. Como tinha muita prefeito visitando a secretaria, que a secretaria funcionava dentro do Palácio, nos Piratini. Aí fomos para o lado ali, né? A Ieda sempre teve muita força, e realmente, mas só que ela tinha aquela...
a campanha de 2010, a reeleição, né? 2014, no caso. E realmente, infelizmente, não conseguimos sucesso, né? Desses últimos governadores, tu conviveu com todos, inclusive com o Tarso Genro, né? Com o Olívio Dutra, com o Brito, enfim, com todos. Qual deles tem uma visão de futuro mais apurada, inclusive agora com o governador O Eduardo governador Leite? Eduardo Leite tem realmente uma visão de futuro, né? É um grande gestor. Né? Qual é a diferença do Eduardo, que é tão jovem, né, Celso? E tu também começou muito jovem na política. Qual é o diferencial dele? Como é que tu enxerga o Eduardo? Primeiro, conteúdo, né? Preparo, né? Ele se preparou para ser governador. Foi prefeito de uma grande cidade como Pelotas, se preparou para ser, e realmente método de gestão, né? E teve coragem e teve o apoio. Aqui tem que puxar um pouquinho o abraço para o nosso Sato também. O PP foi um partido que, durante o primeiro mandato do governador Eduardo Leite, deu muito apoio para quebrar a questão. Veja, nós tínhamos que fazer plebiscito para privatizações, todas foram iniciativa nossa, do deputado Sérgio Turra, no caso, emenda constitucional, enfrentamos, o governador enfrentou, mas nós o apoiamos muito. Frederico Antunes como líder do governo. O líder do governo, o grande líder do governo, tanto na primeira gestão como está sendo agora, é o deputado Frederico Antunes. Então, o que tem o governador? Ele está realmente fazendo uma gestão moderna, tentando realmente, eu acho que tem alguns problemas assim de enfrentamento, mas faz parte, mas ele é um bom governador. Queria que tu voltasse a falar um pouquinho da família agora, né? Porque o político ele fica muito tempo fora de casa, sai muito cedo de casa, volta muito tarde, em geral, no final de semana está fazendo roteiro, né, pelo interior, está sempre perto da população, né? Qual é a base que a família te deu? Teve momentos, né, de incompreensão? Fala um pouquinho desse suporte que tu teve. Primeiro, Orestes, aqui colocar uma foto aqui da família. Palavra fundamental. Ninguém pode fazer política sem o apoio da família. A família é fundamental. A Marlene, por exemplo, nunca foi uma mulher ativa, militante, de dar no palanque, de fazer campanha. Mas eu devo tudo à Marlene pela compreensão, porque um político precisa ter 3 questões básicas, do meu ponto de vista. Primeiro, para ser candidato, estar de bem consigo mesmo. A pessoa tem que estar de bem consigo mesmo, a pessoa tem que levar otimismo, levar esperança, não pode estar emburrado, chateado, estou aqui, mas não gostaria de estar aqui. Segunda questão, primeiro, estar de bem consigo mesmo. Segunda questão, o apoio da família. É fundamental. Então, ninguém pode fazer política se a família não estiver ao seu lado. E terceira questão do partido, tem que ter o apoio do partido também, né? E o partido tem que sair, o candidato tem que sair levando uma palavra de carinho e de esperança. E o partido tem que cuidar de organizar a campanha. Então, apoio da família, é fundamental. A Marlene nunca foi uma militante ativa, de palanque, de fazer campanha, de organizar a campanha. Mas sempre me deu apoio. E a mulher tem... Cuidava da casinha, né? É fundamental. Imagina o cara passa o dia inteiro na rua, tem contato, desafios. Então, é fundamental o apoio da família. A Marlene me deu esse apoio. A Fábio e a Karine tiveram a compreensão, porque eu tive muito tempo muito ausente, né? Mesmo que eu não fosse um cara ficar fazendo campanhas, né? Mas Brasília, eu fiquei morando em Brasília, eles ficaram aqui com todos os problemas, né? E foi enfrentamentos complicados que como deputado estadual e federal. Impeachment do Collor, etc, etc. Então, o apoio da família. Agradeço muito a compreensão. E não se pode fazer política sem estar com a família ao seu lado. A mulher tem essa questão fundamental. Sensibilidade social. E a Marlene, por exemplo, tem muita intuição. Uma coisa, as mulheres devem ter uma qualidade maior que os homens. Isso aqui acho que está no caminho errado, isso aqui não é bem assim, isso aqui... Sempre foi tua conselheira, a Marlene acompanhava muito a política pela noticiário, evidente, da imprensa, rádio, que é do interior, né? No meu caso, não escutar rádio até hoje. Isso é uma questão importante, né? Fundamental na questão. Perfeito. Celso, tu e todo mundo sabe da minha paixão por vinhos. Eu não perco a oportunidade de conhecer bons rótulos e as histórias dos produtores. Eu acabei de participar do lançamento da linha Folklore da Bodegas Carral, uma vinícola meio uruguaia, meio brasileira. Veja agora o meu bate-papo com o enólogo Francisco Carral e com o meu amigo Leucir Vanazzi da Vinhos do Mundo, direto do restaurante Asiana. Bom, pessoal, estamos aqui com o Francisco Carral, que veio lançar uma linha de vinhos naturais com mínima intervenção aqui no restaurante Asiana, em parceria com a Vinhos do Mundo. Francisco, fala um pouquinho sobre esses vinhos, essa novidade que tu está trazendo para o mercado brasileiro. Estos vinos se buscó cepagens que son muy resistentes en las videiras y esto viene de Cerro Chapéu, ¿no? Entonces, frontera con Brasil. Y él es o atractivo, o detalles atractivos que tiene, que son estilos diferentes que el vino convencional.
Y todos son feitos con levaduras nativas de nuestra región, de Cerro Chapéu. Y bueno, esto es una región que en realidad es brasileña uruguaya porque estamos solo a 30 metros de la línea divisoria de ahí, la frontera, en Santana de Livramento, Ribera Santana de Livramento. Cuanto mínimo tú manipules los vinos, menos aromas, menos sabores tú pierdes, ¿no? Esa es la estrategia enológica que nos estamos hablando y lo que significa enología de mínima intervención. Son vinos muy atractivos, complejos e incluso sin filtración, con expresión del terroir y no de la barrica de Carvalho, por ejemplo. Van a sentir a expressão de sabores e aromas da cepagem dessa região. Leocir Vanazzi, da Vinhos do Mundo, fala um pouquinho sobre essa linha nova aqui da Carral. Carral está lançando uma linha nova que se chama Folklore, buscando uma nova tendência da produto natural, a menor intervenção possível, desde a produção da uva até a elaboração dos vinhos. Vinhos que não passam por nenhum processo, não tem nenhum produto animal, são vinhos muito, muito puros. Vale a pena, é interessante provar e prestar atenção nesse lado da pureza do vinho. Nos remete a algo super natural, interessante. Tem uma gama completa de vinhos, desde um vinho branco, um vinho laranja, super interessante, vale a pena provar e prestar atenção nos aromas desse vinho. Tem um vinho tinto, que é um Arinarnoa, que não passa por barrica, vinho intenso, muita fruta, e um Petinat, é um vinho frisante, não filtrado, uma única fermentação na garrafa, as leveduras estão, você a olho nu percebe as partículas na própria garrafa e na taça. Muitos aromas, muito delicados e muito intensos. Fica a dica aí desses vinhos, Folklore da Vinhos do Mundo. O vinho laranja, pessoal, é excepcional. Fica a dica aqui para o Celso, que gosta de vinhos também. Sim. Celso, 2 perguntas rapidinhas para encerrar. Primeiro, o que mais te dá prazer na vida hoje em dia, chegando aos 80 anos? A convivência com a família, né? Avô é mais gostoso ainda, né? Então, é importante. Convivência com a família. Isso leva também a convivência com amigos, né? Roda de amigos, o bate-papo. Nós temos aí, de vez em quando, jantamos juntos. Sabe que bater papo e contar história, relembrar a história é muito bom. Então, a convivência... Nos últimos tempos, inclusive, tu voltou a fazer isso, né? A convivência com os Jantar amigos, com os amigos, família, a conviver com os amigos. Isso é muito importante, necessário e importante. Essa questão da amizade, né? Eu considero a amizade, ser amigo verdadeiro, confiar, ter conversas assim, realmente soltas, como se diz, né? Então, e o Celso, na presidência do PP, tinha uma característica muito importante. Aquela porta do gabinete do Celso estava sempre aberta e recebia a gente o dia inteiro, né, Celso? Todo o tempo. Nunca fechei a porta e nunca fecharei até eu terminar meu mandato. Estamos encerrando uma frase. Qual é o teu grande sonho ainda às vésperas de completar 80 anos? Saúde para a família, fortalecimento progressista e um título de campeão da América do Sul, campeão do mundo para o Colorado. Para o nosso Inter. Isso aí. Poder RS hoje fica por aqui, com a presença aqui inestimável do meu amigo Celso Bernardi. A gente volta na segunda-feira aqui na Ubra TV. Um ótimo final de semana a todos. Até mais.